Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Farei a leitura da palavra do Senhor e vou explicar por que eu vou trazer essa mensagem hoje e qual é o nosso propósito nas próximas semanas desse ano, culminando com outras programações que vamos fazer em relação à nossa igreja, até mesmo ao nosso ministério mais alargado, a partir da congregação para a obra missionária em Portugal também. 2 Timóteo, capítulo 3. A minha intenção é fazer exposições das cartas pastorais, ou melhor dizendo, as cartas a Timóteo e a Tito, tá bom? E à medida que as cartas elas têm textos que vão ser tratados os mesmos assuntos, e muitas vezes ipsis literis, eu vou pregar essas porções no mesmo sermão. Bom, então, vamos orar por isso. A minha intenção é fazer uma exposição das últimas cartas do apóstolo Paulo. O irmão já abriu a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou começar por aqui, os irmãos entenderão por quê, e depois nós iremos verso a verso, desde o começo da primeira carta, que será então 1 Timóteo, na exposição lectio contínua das Escrituras. Abra sua Bíblia, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, até o 17. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Não são alguns privilegiados, são todos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que ao entendermos a Tua palavra, venhamos aplicá-la, ó Deus, pela graça e pelo poder do Espírito Santo às nossas vidas, de maneira que todos que estão aqui e ouvirão a Tua mensagem sejam edificados pelo meio de graça, e aqueles, ó Deus, que não estão, que sejam edificados pelo menos, ó Deus, como sabemos, pelo intelecto, pelo conhecimento, mas mesmo assim clamamos pela vida deles, ó Deus, que haja dispensação do meio de graça para eles também, ainda que não possam estar conosco nessa manhã, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como eu disse, a minha intenção é falar sobre as últimas cartas do apóstolo Paulo. E por que eu quero fazer isso? Por causa do nosso contexto. Nós estamos juntos a plantar uma igreja. E por que isso é importante? Por que Deus separa pessoas na história da humanidade, pessoas de lugares diferentes, de credos, que vieram de credos diferentes, mas foram convertidos para a fé, vieram de culturas diferentes, mas se agregam aqui na margem sul em 2021 para formarem mais uma igreja. Por isso, nessas primeiras duas mensagens, eu quero trazer o fundamento e o propósito disso tudo. Porque à medida que nós pensarmos naquilo que o apóstolo Paulo transmitiu nas suas últimas cartas para a humanidade, nós pensaremos exatamente no legado apostólico que ele deixou e que nos traz aqui até hoje. O legado apostólico que foi inspirado pelo Espírito, que sustentou a igreja por 20 séculos e continuará sustentando até a volta de Cristo. E até a volta de Cristo, comunidades como a nossa serão feitas, crescerão, plantarão outras, porque esta é a vontade de Deus. Agora, nos perguntamos como isso será feito, por que será feito e para que será feito. E com certeza
nessas 3 cartas, nós teremos essas respostas cada vez mais claras. E hoje, portanto, vos falo de 2 realidades que podem ser aplicadas diretamente a cada um de nós. A realidade de que o nosso fundamento vai ser as Escrituras. E você pode pensar, pastor, nós somos uma igreja batista, nós temos uma teologia reformada, parece que o senhor está chovendo no molhado. E eu quero pedir que os irmãos tenham paciência comigo, porque toda fundação bem colocada traz boa edificação. Não falamos sobre a importância das Escrituras o bastante, ainda que no nosso meio isso seja mais claro, mas não é o bastante. Precisamos falar mais, porque essa semana aprendi com Thomas Wilcox o quanto o nosso coração é enganoso a colocar os nossos deveres cristãos como base de aceitação para a nossa relação com Deus. Em que sentido? No sentido de que muitas vezes quando nós fazemos alguma coisa boa, pode subir ao nosso coração uma espécie de orgulho, e nós pensamos que somos bons pela inerência daquilo que fazemos, e não pelo fundamento daquilo que fazemos. Portanto, não somos bons a plantar uma igreja, somos maus, somos pecadores, não somos perfeitos, muito pelo contrário, mas mesmo assim, Deus é tão bom, que Ele estabelece o fundamento da sua palavra para que nós sejamos usados, para que o nome dEle seja santificado, para que o nome dEle seja glorificado na plantação de uma nova igreja. Fazemos isso porque somos um povo que foi chamado para a obra missionária. Em que sentido, pastor? Todo crente foi chamado a fazer discípulos, todo crente foi chamado a participar da plantação de novas igrejas, talvez não como os irmãos, talvez muitas vezes enviando outros missionários, seja qual for a participação, todos nós fomos chamados para participar de tudo isso. E nesse contexto, o apóstolo Paulo, no final da sua vida, nos ensina, versículo após versículo, como a casa de Deus deve se comportar. E especificamente nesse texto, ele traz 2 realidades pelas quais eu quero apresentar para a nossa igreja e colocar diante dos irmãos para entendermos onde nós estamos e o que nós estamos fazendo. A segunda realidade é mais importante e mais fundamental, então aqui eu vou usar talvez de um pensamento mais do Oriente Médio, eu vou deixar aquilo que é fundamental por último, porque é aquilo que deve ficar no nosso coração. Mas a primeira é um tanto prática e eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: se nós quisermos ser realmente piedosos, ou seja, a palavra piedoso, a piedade aparece nas cartas pastorais, principalmente na primeira, né, a palavra Eusebeia, o nome Eusébio, que os irmãos conhecem tão bem, quer dizer piedoso no grego, e isso quer dizer alguém que vive de acordo com a sua fé, tá bom? A palavra piedade tomou um tom diferente na nossa semântica moderna. Piedade é alguém que tem dó de alguém, alguma coisa. Não é isso. Ser piedoso é alguém que vive de acordo com a sua fé. Portanto, quero deixar claro para os irmãos, se nós quisermos ser sinceros, honestos, íntegros com a nossa fé, nós seremos perseguidos. E justamente porque é tão claro que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, porque o apóstolo Paulo no final da sua vida sofrendo o drama da perseguição, perto de uma execução, porque ele servia ao Senhor Jesus Cristo, ele chama Timóteo para participar desses sofrimentos com ele. Eu vou expor isso um pouco mais à medida que a gente for expondo a segunda carta de Timóteo também, os irmãos entenderão isso melhor, mas o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: olha, eu sofri pelo nome de Cristo, não me arrependo, e não somente isso, Timóteo, eu chamo você a participar desses sofrimentos comigo. E eu digo mais, Timóteo, se qualquer um de nós quiser ser realmente íntegro na sua fé, realmente piedoso, não há escapatória. De alguma forma, nós seremos perseguidos. Ora, se isso se aplica à nossa vida hoje, nós chegamos à seguinte conclusão: se nós quisermos plantar uma igreja, nós também seremos perseguidos.
É óbvio que perseguição vem em tons diferentes nas Escrituras, não é? Nós vimos isso no livro de Apocalipse. Muitas vezes vem através de falsas profecias, muitas vezes vem através de falsos ensinos, muitas vezes vem através de perseguição física ou governamental, seja qual for, muitas vezes tolir a nossa liberdade, seja qual for. Ela vem de alguma forma se nós somos íntegros. Ora, e agora um tom para os nossos queridos filhos que estão a crescer. Eu vou dizer algumas coisas para vocês e talvez vocês sintam isso um pouco na pele, um pouco mais à medida que vocês se relacionam com outras pessoas nesse mundo, meus queridos, adolescentes e crianças. Há uma pressão muito forte no nosso mundo para que vocês deixem de ser parecidos com os vossos pais. Mas o que nós lemos aqui nesse texto é que aquilo que os pais ensinaram para Timóteo foi justamente o que salvou a alma deles. Dele, melhor dizendo. Então, meus queridos, há uma pressão no mundo para vocês serem iguais às pessoas do mundo. Há uma pressão, não vou negar isso para vocês. E se um dia vocês tomarem a decisão de ser uma pessoa que vive para Cristo, você também vai passar por essa perseguição. Você vai deixar de ser popular. Você não vai agradar a todo mundo. Mas, meus queridos, o que está em jogo não é o nosso conforto, nem a nossa popularidade. O que realmente está em causa é a vossa alma. É a vossa alma. E parece que o apóstolo Paulo, já com mais experiência, olha para Timóteo como se fosse um filho, e ele chama ele de filho no começo da primeira carta, e ele diz: Timóteo, eu já passei muito nessa vida, e eu sei que tu também vais passar, porque você tem a mesma fé que eu tenho. Então deixa eu abrir os olhos para você. O caminho de Cristo, no caminho de Cristo, não é fácil. A porta é pequena, o caminho é tortuoso, mas esse é o caminho que conduz à salvação. Timóteo, deixa eu abrir os olhos para a igreja. Timóteo, se vocês quiserem ser uma igreja em Éfeso, de verdade, uma igreja piedosa, vocês vão ser perseguidos. Não vai ser fácil. Essa é a primeira realidade. E justamente por causa disso eu quero alertar algumas coisas para os nossos corações, que muitas vezes sobem no meu coração e eu digo isso com temor. Irmãos, nós estamos aqui por comodidade. Eu não sou pastor da congregação porque eu moro aqui perto. Nós não estamos plantando uma igreja porque fica mais fácil não atravessar a ponte. Nós não estamos plantando uma igreja porque é mais conveniente. Nós estamos plantando uma igreja porque o nome de Cristo precisa ser glorificado de maneira gloriosa do lado de cá também. E se essa é a nossa realidade, o nosso sacrifício não conta como comodidade, muito pelo contrário, o nosso sacrifício tem que ser real. Eu entrego a minha família, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu tudo, eu entrego a minha piedade para que o nome de Cristo seja glorificado na margem sul também. Porque Deus nos chamou a não sermos estáticos na nossa fé, muito pelo contrário, a nossa fé é uma fé vibrante, que não para no próprio lugar, mas ela se expande como o reino de Deus, porque através de igrejas como nossa, pequenas, que aos olhos dos homens é frágil, mas que dentro dela tem o poder do Espírito Santo para fazer o que ninguém pode fazer nesse mundo: salvação. E quando nós fazemos isso, há sempre quem vai se levantar contra. Vamos olhar para o Velho Testamento. Quando Neemias define que vai levantar os muros, nós temos Sambalate. Quando Moisés traz para Faraó que o povo de Deus deve ir adorar, nós temos Faraó. Quando Cristo vem trazer a sua mensagem para o mundo, os fariseus, os saduceus e os escribas se levantam contra Cristo e o matam, junto com os romanos. Por isso, meus irmãos, vamos colocar algumas fundações. Plantar a nossa igreja não vai ser fácil. Mas vale a pena.
ser piedoso do lado de cá não vai ser fácil, mas é o que Deus quer. Viver de acordo com a nossa fé é o que Deus quer. O que acontece nisso tudo é que no versículo 13 o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, o crente, o piedoso que vive de acordo com a sua fé vai sofrer perseguição, mas olha, sofrer perseguição não é comparado com aquele que não sofre perseguição, porque olha o que ele diz no versículo 13, e esse é um aviso para todos os nossos corações, olha, se você quer ter uma vida fácil e confortável nesse mundo, se você quer andar de acordo com os ditames desse mundo, olha o que vai acontecer contigo, mas os homens perversos e impostores por quê? Porque há gente na igreja que quer viver como se estivesse no mundo. Impostores. O que vai acontecer com ele? Eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. É nesse ponto que o apóstolo Paulo começa a falar então das Escrituras, porque o grande engano dos nossos tempos é justamente esse, e aqui eu coloco a fundação principal para aquilo que eu falei no começo sobre a perseguição. O engano sempre está relacionado com a presença, o poder e o lugar das Escrituras na vida de uma igreja. Por quê? Porque o contraste do apóstolo Paulo vai no âmago da questão. Se por um lado o cristão vai ser perseguido porque ele é piedoso, por outro lado, aqueles que estão no meio do povo de Deus e muitas vezes são impostores, eles vão de mal a pior. Qual é o contraste? No versículo 14 o apóstolo Paulo fala, tu, porém. Não é fantástico isso? É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Pode estar todo mundo indo naquela direção, mas tu não. Pode todo mundo indo de mal a pior, mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Há uma luta constante nos nossos dias, meus irmãos, sobre a suficiência das Escrituras no meio da igreja de Cristo. O Dr. Michael L. explica, na síntese, que essa relação com as Escrituras não é uma coisa que começou agora. O Dr. Michael L. explica que já no século XIV, havia um novo pensamento na Europa, e isso influencia muito o pensamento português. Eu vou explicar por quê. O Deus que aparece na nossa cultura, romanista muitas vezes, ele é mais parecido com o Deus do islamismo do que com o Deus das Escrituras. É chocante o que eu disse, eu vou explicar por quê. Porque o Deus, que muitas vezes é representado na nossa cultura, ele é ritualístico e legalista. Ora, isso é uma influência tão grande daquilo que se vivia na Europa, dos ataques de cosmovisão e ciência e tudo que acontecia na Idade Média, que isso é, de uma certa forma, absorvido pela cultura cristã aqui também. Que deixa de ser cristã, que fala em nome de Cristo, mas que não é tão cristã assim. E nós pensamos, mas isso já ficou lá no passado. O problema é que não, meus irmãos. Ainda há muita gente dentro de igrejas evangélicas que se relaciona com Deus por esses caminhos, do legalismo e do ritualismo. Não são os caminhos da Escritura, não é a revelação, a razão de Deus. Mas, de uma certa forma, meus irmãos, pela reforma protestante, nós sabemos, isso foi resgatado na igreja, a gente sabe que
por influência dos pais da Capadócia, que influenciaram Agostinho e Tomás de Aquino, a igreja na Idade Média tem condições de conhecer as Escrituras e reaplicar as Escrituras para a vida da igreja, a gente sabe de tudo isso. A questão é que o que eles trouxeram para nós não é tão irrelevante como algumas pessoas pensam, só porque aconteceu há 5 séculos atrás. Ou talvez no século XVII houve uma grande discussão novamente entre aquilo que seria a vontade do homem e a vontade de Deus, e a vontade do homem sendo prevalecente em relação à salvação. Isso coloca o homem no centro de todas as coisas. E é por isso que Brian Croft disse, na mente do início do modernismo, Deus era um simbolismo da natureza, que ameaça a vida humana como caos e morte, e então se tornava um símbolo daquilo que deveria ser conquistado, adestrado e colocado sobre aquilo que é racional, científico. Portanto, Deus, no início do modernismo, já no século XVII, Deus deveria estar debaixo do controle humano. E até hoje, quando nós falamos da nossa fé aqui, ela é vista dessa forma. Que sentido, pastor? A fé deve ser uma coisa privada, particular. Não traga aquilo que você crê para a discussão pública. Ela tem que ficar contigo. Até hoje, há um vislumbre, até mesmo da igreja evangélica, de se calar muitas vezes, porque não quer estar no meio da discussão falando, nós cremos em Deus, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós cremos na Santa Igreja Católica, não a romana, a verdadeira igreja, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos que Jesus nasceu de uma Virgem Maria, nós cremos. A verdade é, meus irmãos, que tudo isso trouxe uma igreja que de alguma forma tenta jogar com as coisas do secularismo. E eu penso, talvez vocês não sejam as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, mas ainda que seja para o vosso consolo, meu querido irmão, minha irmã, se não pensas assim, tu estás no caminho correto. Que sentido? Tudo foi feito nesses últimas décadas e séculos, e até mesmo aqueles que colocaram o bastão das nossas igrejas para nós, em alguns pontos falharam, em alguns pontos foram grandes heróis. Mas se tem uma coisa que tomou conta de muitas igrejas é o moralismo cristão. Ser crente é bom para mim, é bom para minha família, e muitas vezes a igreja é tratada dessa forma. Eu escolho a igreja porque a igreja tem um bom ministério para crianças. Eu escolho a igreja porque a igreja tem isso, porque a igreja tem aquilo. Irmãos, igreja não é o lugar do vosso conforto. Igreja é o lugar da nossa santificação. E para que essas coisas aconteçam, nós vamos ter que nos sacrificar. Para que os nossos filhos aprendam quem é Deus, nós vamos ter que colocar o nosso joelho no chão. Para que as pessoas que estão dessa igreja tenham ferramentas para entender as Escrituras, nós vamos ter que estudar. Não vai ser fácil. Irmãos, se o sangue de Cristo foi derramado pela igreja, que sacrifício é grande demais para que isso aconteça? Eu digo isso, meus irmãos, porque o ataque contra as Escrituras é claro, e o apóstolo Paulo fala para Timóteo, justamente para que ele saiba, meus irmãos, já na fundação dessa igreja, meus irmãos, porque nós amamos a Deus, porque Ele colocou o Espírito em nossos corações, porque fomos justificados por Cristo, nós proclamamos todos juntos. A fundação dessa igreja não é as nossas opiniões, não é a nossa cultura, a fundação da nossa igreja é o que está escrito. Porque procede da boca de Deus. Tu, porém, permaneces naquilo que recebeu dos teus pais, que aprendeste desde a infância, ele diz. E aqui, meus irmãos, eu quero abrir mais um parênteses. Vocês que estão crescendo na igreja, vocês têm um privilégio que vocês nem entendem ainda. Mas à medida que vocês forem crescendo, vocês vão entender cada vez mais. O privilégio de saber desde a eternidade quem é Deus, por que nós estamos aqui, quem morreu por nós na cruz, como nós somos salvos,
porque nos momentos mais difíceis da tua vida, você vai lembrar de cada um desses ensinamentos que hoje vocês ouvem, talvez com dificuldade até, porque está pensando em outro lugar, mas Deus, pelo Espírito, vai te lembrar daquilo que está sendo dito nesse púlpito, porque você vai entender, à medida que você caminha na sua vida, o quão importante que a sua alma seja preservada e não destruída. No versículo 15, você aprendeu desde a infância as sagradas letras, a escritura sagrada, essas que podem tornar-te sábio, ou seja, alguém que sabe aplicar o conhecimento para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aqui Paulo vai no âmago da questão e que nós vamos responder como congregação. Nesta congregação, nas nossas igrejas, como é na Lapa, como é aqui, como é em tantas igrejas evangélicas em Portugal, não muitas, mas há, pela graça de Deus, meus irmãos, a Escritura é suficiente para nós. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Porque ele diz, toda a Escritura, e é óbvio, alguns vão debater e vão falar assim, ele está falando só do Velho Testamento. Não, porque senão ele não teria começado a carta da maneira como começou, com autoridade apostólica. Porque o que ele escreve também tem inspiração. Pedro vai defender a mesma coisa. Paulo sabe que aquilo que ele escreve tem autoridade, porque ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo. Ele sabe disso. É óbvio que ele inclui toda a Escritura, o que ele escreve também. Se não tinha escrito. Não da maneira como escreveu. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, correção. Quando nós voltarmos a esse texto, eu vou explicar o que significa cada uma delas. Para a educação na justiça, ou seja, para nós ensinarmos a andar na retidão de Deus. A fim de que o homem de Deus, e aqui muitas vezes nossas traduções nos traem um pouco, porque no grego você percebe essa linha de pensamento cada vez mais clara, todo o homem de Deus seja completo e completamente habilitado, algumas traduções vão dizer perfeito, no sentido de completude, para toda boa obra. Presta bem atenção. Toda a Escritura, toda, completa, para que o homem de Deus seja completo, para que ele seja completamente preparado para toda boa obra. Nessa declaração, irmãos, há espaço para alguma coisa? Não há. A Escritura é suficiente. E se alguém disser que nós precisamos de mais alguma coisa que não esteja aqui, é porque de alguma forma são parte daqueles que estão enganando e sendo enganados. E agora, haja vista que nem sempre as pessoas entendem que estão indo por esse caminho. E muitas vezes temos que examinar os nossos próprios corações para ver se de alguma forma nós estamos tentando ajudar a Deus. Com as nossas técnicas, com o nosso jeito, com a nossa... Eu não estou dizendo que a gente tem que ser antipático, mas colocar nossa simpatia no lugar da mensagem é enganoso. Pregar com um sorriso quando as pessoas estão indo para o inferno, no mínimo é falso. Mas sermos sinceros e alegrarmos pela grandeza do que Deus faz, chorar com os que choram, viver de acordo com as Escrituras de maneira realmente piedosa, é o que Paulo está dizendo. A Bíblia nos prepara para tudo que é concernente à salvação. É óbvio, a Bíblia não vai nos ensinar como fazer uma filmagem. A Bíblia não vai ensinar a trocar um pneu do carro. Não é isso, porque nada disso vai te levar para o céu. Nada disso conta em relação às coisas piedosas, mas tudo aquilo que tem a ver com piedade, com vida com Deus, a Bíblia é suficiente. Portanto, esses são os dois fundamentos que eu gostaria de vos trazer nessa manhã,
como meditação para os nossos corações. Nós vamos plantar uma igreja que vai ser reconhecida, não pela destreza nem pela perfeição em aplicar a Escritura, mas pelo amor em fazê-lo, pela dedicação a fazê-lo. Não vou dizer que todas as vezes que nós interpretarmos o texto, nós vamos 100% ser acurados, porque senão nós saberemos que seríamos extremamente arrogantes, achando que não precisamos mais do resto do corpo de Cristo, só nossa igreja basta. Não, nós somos corpo, precisamos de outras igrejas, precisamos entender como os outros irmãos também leem as Escrituras, para que nós possamos ser edificados também e vice-versa. Não vamos ser arrogantes, mas nós vamos buscar pela graça de Deus, de maneira exímia, entender o que a Bíblia diz. E digo-vos isso com o coração aberto, dizendo o seguinte: o trabalho desse pastor, enquanto Deus me permitir, vai ser ensinar os irmãos a lerem as Escrituras e aplicarem nas nossas próprias vidas. Talvez não sejamos conhecidos pela nossa simpatia, ou qualquer outra coisa, mas eu quero, pela graça de Deus, que quando a comunidade olhe para nós, eles falam aqui, eu não concordo com o que eles dizem, mas eu posso dizer uma coisa sobre eles: eles são gente que lê, aplica, fala, vive a Bíblia. Porque ela é suficiente. Por isso, se a fundação é essa, o apóstolo Paulo já nos avisa, não vai ser fácil. Se o nosso ensejo é manter aquilo e permanecer aquilo que levou Timóteo a ser sábio para a salvação, e ele diz, isso é a Escritura, porque ela é suficiente para a nossa piedade, para que nós estejamos preparados para toda boa obra, no sentido de que, quando nós precisarmos ter uma EBD, é a Escritura que vai nos preparar para isso. Quando nós precisamos discipular alguém que vem de uma outra religião, que a gente nunca nem ouviu, não é o conhecimento da religião que vai nos preparar para isso, é a Escritura que vai nos preparar para isso. Quando a gente precisar aconselhar alguém que está sofrendo no casamento, é a Escritura que vai nos preparar para isso. Quando alguém estiver sofrendo com um filho que está rebelde, que não está olhando para Deus, é a Escritura que vai nos preparar para isso. Meus irmãos, não é o prédio, não é nada do que a gente pode pensar, nem a nossa comunhão. Até a nossa comunhão é fruto da palavra de Deus, mudando os nossos corações para que ela seja aplicada suficientemente para toda boa obra que esta igreja precisa fazer, que você precisa fazer, que a sua família precisa fazer, que todos nós precisamos fazer. Meus irmãos, a Bíblia é suficiente. Mas não vai ser fácil. Portanto, sejamos com os corações preparados a entregar tudo para viver por essa palavra, porque ela é suficiente para toda boa obra. E a minha oração é que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós queremos ser uma igreja que é plantada e que vive no terreno da palavra. Pois se assim o é, ou se assim o for, ó Deus, aquele que medita na tua palavra dia e noite, ele vai dar frutos em todo o tempo. Ele não vai ser confundido com os ímpios. Muito pelo contrário, ele é bem-aventurado. E a nossa oração, ó Deus, como igreja, na minha vida, na vida de cada um aqui, ó Deus, é que nós sejamos bem-aventurados. E que mesmo diante de perseguições, por sermos, pelo poder do Espírito, piedosos, por falarmos e vivermos de acordo com a nossa fé, sermos muitas vezes subjugados, julgados, de maneira hostil ou não, pela nossa fé, que o Senhor nos dê força para entendermos que até mesmo ali, e desta forma, a Tua palavra é suficiente para toda a obra que nós devemos fazer, como pessoa, como corpo, como igreja. Abençoe cada uma de nossas famílias a entender
que plantar igreja não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso, pois o nosso deleite está no Senhor e na sua palavra. E nela, ó Deus, nós queremos meditar dia e noite. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, nós vamos começar essa série de mensagens. Hoje foi só a introdução, que coloca esses dois fundamentos. E à medida que a gente pensa em tudo que o texto vai nos trazer, essas duas coisas vão estar claras. O fundamento e a prática não é fácil, mas vale a pena. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o povo da palavra, povo do Evangelho, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E que Deus nos abençoe.